bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Hora da Beleza. E hoje o programa tá bem diferente, bem especial. Eu tô aqui com a Isabela, ela é minha prima, uma grande profissional, fisioterapeuta. E a gente vai falar hoje de um assunto que às vezes não é muito, do conhecimento de todos e muita gente que passa despercebido nessa nossa área, da beleza. E é muito importante, tá? Principalmente a longo prazo aí, de a gente que trabalha muito tempo, tá? A gente vai falar sobre ergonomia no trabalho, voltado um pouco mais para a nossa área da beleza. E, Isabela, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Maria, muito obrigada pelo convite, pela confiança. Então, a ergonomia, ela é um estudo que vai estudar a relação da pessoa com o ambiente de trabalho dela, né? Com o local de trabalho. E é muito importante porque ela vai estudar não só os aspectos físicos, biomecânicos, a postura que a pessoa trabalha, a postura que ela trabalha, mas vai desde a iluminação do ambiente, os ruídos, o espaço que a pessoa tem, né? Até o conforto do trabalhador, os aspectos psicológicos. Então é um conjunto de fatores que a gente analisa para avaliar isso. Ótimo, Isabela. Então, porque muita gente não sabia, eu acho, o que é ergonomia, né? E qual a importância dela, Isabela, para o trabalhador, né? Quais os benefícios que ela nos traz? Quando a pessoa trabalha num ambiente confortável, num ambiente iluminado, seguro, ela se sente bem, então ela vai conseguir desempenhar um trabalho melhor, com mais atenção, mais concentração, né? E o principal é que esses cuidados vão evitar lesões, possíveis lesões, que são as DORTs, né? Que é as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, o cuidado com a ergonomia, com esses fatores, a postura, pode evitar lesões futuramente. Sim. A gente que trabalha, às vezes fica com aquela dorzinha, passou, né? Só que a gente tem que pensar isso a um longo prazo, né? Pode ser alguma postura que a gente tá tendo, como que a gente tá lidando ali com o nosso dia a dia, tá? Então, assim, Isabela, depois a gente vai mostrar na prática pra vocês um pouco, né, de como eu trabalho, as dicas que ela vai dar diante do meu atendimento. Mas que vocês podem também, né, levar para a vida aí, e não só vai servir para profissionais da área da beleza, gente, como pro dia a dia de todos os profissionais, pessoas que trabalham muito sentado, pessoas que trabalham muito em pé. Então vocês fiquem atentos aí. E assim, Isabela, quais são as formas, né, de prevenir a questão de fortalecimento e tudo mais? Bom, a gente costuma dizer que é muito importante qualquer pessoa, né, mas principalmente o trabalhador ou quem trabalha muito tempo, muitas horas seguidas na mesma posição, fazer alguma atividade física. E o que é bom frisar, que a pessoa tem que fazer uma atividade física que ela gosta, que lhe dê prazer. Então, por exemplo, principalmente as atividades que têm um fortalecimento e alongamento, né? Então, uma musculação, pode ser até uma caminhada, já ajuda a aliviar as tensões, natação, pilates. O importante é a pessoa fazer uma atividade que ela gosta. E que nessa atividade contém alongamento, fortalecimento, para dar um equilíbrio postural, uma consciência corporal para a pessoa, né? Porque aí ela mesma vai conhecer o corpo dela e entender os limites, né? Sim. Então, uma coisa que eu falo muito, a pessoa tem que fazer uma atividade que ela gosta e que ela consiga manter a rotina. Sim. E assim, a questão, né, depois a gente vai, como eu disse, a gente vai mostrar ali na prática como a gente vai prevenir no dia a dia, né, com a nossa forma de trabalhar. Mas às vezes a gente passa despercebido porque a gente não percebe, né, os sintomas, o que pode estar causando. Fale pra gente um pouquinho sobre quais os sintomas que a gente, né, pode vir a sentir, que precisa prestar bastante atenção, que pode desenvolver algum problema. Certo. Os principais sintomas são dor, né? Dor. Às vezes a pessoa sente formigamento, dormência, geralmente no braço, né? A pessoa que usa um movimento repetitivo de braço, dormência, formigamento, dor,
perda de força muscular, que geralmente quando chega a ter perda de força muscular, já está num estágio mais avançado, né? E as pessoas vão deixando. Então, o primeiro sintoma geralmente é a dor. E aí vai aumentando para dormência, formigamento, perda da função. E são um conjunto de sintomas, né? Então, é muito importante também, às vezes está mudando de posição. A pessoa está muito tempo ali naquela postura, trabalhando. Aí é importante mudar um pouquinho de postura, né? Uma posição confortável para ela. É isso, né? Então, porque às vezes a gente nota ou aquela dorzinha no pescoço, aquela dorzinha nas costas e dá aquela alongadinha e fala assim, passou, mas isso ao longo do tempo pode vir causar, né? E assim, quais os tratamentos que a pessoa pode procurar, que a pessoa pode estar fazendo durante, né, o dia a dia ali, que, como se diz, tratamento depois que aconteceu já, né? É assim, os cuidados antes, por exemplo, durante o trabalho, é importante a pessoa fazer umas pausas rápidas, um autoalongamento, né? Se ela usa muito as mãos, para um pouquinho, alonga, estica, dá uma volta, levanta, anda um pouquinho para circular um pouco ali, né? E além da atividade física. E depois que já tem a doença, que já se instaurou a doença ali, é importante ela fazer um tratamento, geralmente com o ortopedista, né? Que ele vai pedir os exames, vai fazer o diagnóstico. Usar algum medicamento nas fases que está mais aguda, um anti-inflamatório, que o médico vai saber passar. E o tratamento com o fisioterapeuta, que a gente tem vários recursos fisioterapêuticos que vão ser essenciais, né? Então, assim, tem os aparelhos que são de eletroterapia, que são anti-inflamatórios, que vão ajudar no controle da dor, os alongamentos. Na fisioterapia a gente faz a mobilização e massagem, liberação miofascial. Então, a gente tem vários recursos que vão ajudar no tratamento. E a questão da prevenção, por exemplo, né, do estilo que a pessoa trabalha, vocês fazem algum trabalho ou conhecem alguém, né, que faz, acredito que ninguém é melhor que vocês, questão de avaliar, por exemplo, se algum profissional que trabalha na área queira saber, igual você vai fazer ali comigo agora, daqui a pouco, se tem algum auxílio. Vocês prestam algum auxílio em relação a isso? Você olha alguma dica, alguma... Geralmente, Maria, esse trabalho a gente faz com os clientes, por exemplo, a pessoa chega para fazer fisioterapia. Entendi. Na própria ficha de avaliação, uma das primeiras coisas que eu pergunto é a profissão. Aí a pessoa vai falar a profissão, aí eu explico por quê. Por que eu tô perguntando a profissão? Porque eu já vou lembrar como que você trabalha. Às vezes eu não vou no lugar que a pessoa trabalha e faça avaliação, mas eu já vou estudar o jeito que ela usa. Então, por exemplo, no teu caso, então, Maria, você é maquiadora. Então, essa lesão na tua mão pode ser pelo excesso do movimento do punho, né? Mas aqui eu acho que a gente não vai assim no lugar e faz o estudo, mas é o ideal. O ideal é estudar o local de trabalho daquela pessoa, os movimentos que ela faz, né? A gente vai fazer um estudo minucioso ali e ver o que a gente pode corrigir. Então, assim, na prática, o que acontece no consultório, a pessoa fala a profissão dela e ela vai me contando, Isabela, eu fico sentada assim, eu fico assim. E aí, só dela me contar, eu já consigo dar algumas dicas. Aí eu já falo, você vai fazer isso, você vai colocar um apoio aqui no teu braço, né? Que é o que eu vou mostrar depois. Mas assim, na prática são mais orientações. A pessoa fala como é o trabalho dela e a gente vai estudar e já tentar adaptar. Porque agora a gente vai para a prática, né? Para a Isabela avaliar como que é o meu atendimento aqui no estúdio. E eu tenho a ciência que eu preciso melhorar muita coisa. Igual a gente conversou um pouco sobre a questão do apoio, do braço e tal. E vocês vão ver agora ao longo do meu processo de atendimento. Então vamos lá. Então, Isabela, eu trabalho tanto sentada quanto em pé, tá? Certo. O processo inicial, igual de limpeza, deixa eu pegar um algodãozinho aqui pra... limpeza, tudo em pé, faça a limpeza, faça a marcação.
Aí aqui na marcação eu fico atrás, fico na lateral, sempre tô mudando de posição. Questão, porque eu gosto de avaliar, eu não consigo atender totalmente aqui atrás, como tem muitos profissionais, cada um adapta de um jeito, né? Então, às vezes eu tenho que pedir para o cliente virar um pouquinho, eu gosto de analisar aqui de frente. Então, eu tô sempre mudando de posição, fazer marcação, tudo mais. Faço o desenho, né, final aqui, tudo em pé. Na hora da linha, também o processo todo aqui em pé. E aí aonde às vezes tem que estar com calçado confortável, eu sinto um pouco a sola do pé. Isso. Né? Então, assim, para quem trabalha muito em pé, essa parte de você ficar mudando de posição já é uma coisa boa. Porque se tivesse que ficar só aqui, já ia atrapalhar a circulação, tudo. Então, mudar de posição é importante, porque na hora que o músculo cansa, você vai recrutar outros músculos. Entendi. Aí é importante o sapato, que muita gente às vezes não trabalha com sapato confortável. Eu falo que é essencial você trabalhar com sapato confortável. Se tiver que ficar muito tempo em pé, um tênis mesmo, algum sapato confortável, que tem um saltinho que vai ajudar na circulação. Não sei se você já reparou, mas às vezes a pessoa trabalha com um sapato, por exemplo, uma rasteirinha ou uma sapatilha, depois ela fica com aquela sensação de peso na perna. Por quê? Atrapalhou a circulação. Aquele sapato não favorece isso. Então é importante um sapato confortável que dê conforto para ela e estabilidade para quem trabalha em pé. E você ficar aqui mudando de posição é bom para você, porque você não vai ficar cansando muito, né? E aí eu noto também que o fato de mudar de posição auxilia na questão da postura. Porque quando a gente tá muito tempo numa posição só, a tendência é fazer isso aqui, ó. Isso. A minha tendência pelo menos. Então, assim, a questão da linha, eu fico no processo aqui. Em pé, eu não... O problema só é aqui, ó. A maioria da minhas... Esse aqui é a altura máxima da minha cadeira. Às vezes, a questão do pescoço. Que aí, às vezes, eu tô muito assim, ó. Aí eu sinto uma tensão no pescoço, às vezes tem que dar uma alongada. Então, o problema principal é aí. Fico pensando, às vezes, o fato de conseguir adaptar com o mocho. Só que o meu mocho, aí eu tenho que ter também, porque, ó, nessa altura que ele tá aqui, eu não consigo o pé, né? E aqui eu não consigo mover direito. Então, o certo da altura é o meu pé tá assim. Porque você tem que... Aí, quando você estiver sentado, aí você tem que apoiar o teu pé totalmente no chão. Se você deixar, e aí, claro, controlar, regular a cadeira do cliente e a sua, né? Porque se ela estiver muito alta, você vai ficar assim, aí vai dar tensão aqui no ombro. Se ela estiver muito baixa, você vai ficar assim, você vai encurvar a coluna e ficar com o pescoço para frente. Então, você tem que deixar o máximo de músculo em repouso. Por exemplo, como você tá aqui, ó. Você tinha que apoiar o pé inteiro no chão, né? Sim. Aí, aqui ó, isso, como você fosse tirar. O momento porque, como eu tinha te dito, o único momento que eu sento é a hora da pinça. Certo. Então, é em torno de uns 15 minutos por atendimento, em 1 hora. Que aí, às vezes, a parte de cá, eu tiro aqui. Aí, é aqui que, às vezes, eu vejo, eu tô assim. Então, assim, só que, eu não sei se na câmera tá pegando, o mocho... a altura do meu banquinho, por ele ser ergonômico, ele tem a curvatura. Isso. Tá pegando? Ó, o mocho ele já tem a curvatura, explica a questão da importância. Isso aqui é muito importante, por quê? Esse formato ergonômico, anatômico do banco já ajuda ela a ficar com a postura certa. Se fosse um banco reto, ela ia ter a tendência a desabar mais aqui, entendeu? Aí o que ele faz? Ele já empurra, então ele já aciona mais os músculos posturais. Sim. Então ele já te dá um conforto, né? Com a perna, ele encaixa mais o quadril, então ele é mais anatômico ao teu corpo, né? É muito bom. Então, pode... Não, e aí é isso. Você vai controlar aqui a altura, você não pode ficar com o braço muito erguido, né? Aqui, ó, o punho, a gente nunca pode, no serviço, trabalhar o máximo da amplitude de movimento da articulação. Então, por exemplo, o teu ombro. Se você ficar com ele o tempo inteirinho aqui assim, ó, você vai sentir dor. Então, ó, repousa um pouquinho, abaixa o ombro. O punho, mesma coisa. Tem gente que às vezes já faz assim, ó, fica com isso aqui, ó. Assim. Também não pode, é onde dá a tendinite. Sim. Tenta deixar mais em repouso. Aqui eu tô sentindo muito.
fato de eu pedir, eu sempre peço pro cliente virar um pouquinho pra lá, aí Você apoiar a mão. Isso, eu apoio a mão aqui. E de cá eu peço pra virar pra cá, eu apoio a mão aqui e tiro aqui. Isso. Sempre esse lado. Porque pra mim não ficar tão em cima da cliente, que eu não me sinto confortável nem ela, pra mim não ficar abafando, né? Então eu tento sempre ficar uma distância que... Isso. E aí, por que é importante o fortalecimento, né? Porque principalmente da musculatura profunda da coluna, que é a que estabiliza, se você tem uma força da tua coluna nos teus braços, você vai conseguir manter aqui, né? O que acontece? A pessoa às vezes só trabalha, só desgasta e não fortalece. Aí quando ela vai trabalhar, ela tá aqui, ela não aguenta, ela faz isso aqui, ela encurva e fica com uma má postura, né? Então é importante, assim, todo mundo fazer o fortalecimento global, tipo membros superiores, braços, pernas, porque aí não vai sobrecarregar tanto. Porque se você desgasta, você também tem que ganhar força, né? Então é um equilíbrio, por isso que o exercício é importante. E como você sabe, eu gosto de fazer exercício, eu já tenho essa rotina de exercício e eu, graças a Deus, eu não sinto tanta dor. Às vezes alguns colegas profissionais perguntam, Maria, você não sente dor no braço e tal? O personal mesmo da academia me pergunta, você não sente por causa da pinça e tudo mais? Eu não sou de sentir dor nos braços. Às vezes a questão da postura, do pescoço aqui, que às vezes eu sinto, mas assim, eu sei que eu tô errando. Agora o fato, igual lombar, braços, eu não sinto, não sou de sentir dor, só que eu sei que isso é uma coisa muito a longo prazo que eu tenho que continuar cuidando. Isso, você já tem que cuidar desde o início para você poder trabalhar por mais tempo, né? Sim. Porque uma coisa que eu não falei ali, mas é que assim, por que é importante? Porque se você cuida da tua postura, você trabalha na prevenção, você vai ter mais lucro, na verdade. Porque se você tiver que parar de trabalhar por causa de uma lesão, você não vai ganhar aquele dinheiro, ainda vai ter que gastar dinheiro com o tratamento, remédio, médico e fisioterapia. E se você já previne e cuida antes de ficar doente, de ter alguma lesão, um benefício pessoal e até para a empresa, né? Sim. Por isso que é importante as empresas e as pessoas se atentar a isso, prevenir. Tem muitas empresas até que fazem um trabalho, né, Isabela? Às vezes traz algum profissional para incentivar sobre a questão do alongamento das pausas que você disse entre algum tempo para fazer um alongamento. Infelizmente, acredito que não é muito recorrente, não são todos que... E assim, é o ideal, só que muitas vezes já aconteceu também da empresa contratar um profissional e os próprios trabalhadores não dão valor. Aí, por exemplo, gente, então vamos chegar a tal horário, é o horário da ginástica laboral, né? Aí a pessoa não vai, porque não dá valor. Então, infelizmente, hoje no Brasil, principalmente, as pessoas só vão cuidar depois que já tá com a lesão. Sim. Né? E o processo até da questão de ficar em pé, eu prefiro, igual, o horário da pinça é a hora que eu menos preciso analisar, como eu já fiz o desenho, eu já alinhei tudo, não tô olhando tanto o alinhamento. Certo. Mas o fato de estar em pé pra mim e eu olhar de frente, a questão de alinhar tudo, ficar tudo certinho é onde eu prefiro. Aplicação de rena também. Poderia até fazer sentada, mas eu faço tudo em pé. Pra você é mais confortável assim, né? Sempre ficar em pé. Então isso aqui é importante. Muito em pé. Então, é essa questão, né? Ver o que fica mais confortável. E aqui, ó, uma coisa que eu tô vendo, a iluminação. Porque um ambiente iluminado, você vai conseguir trabalhar melhor. Sim, se vai for ficar um ambiente forçando. escuro, o que acontece? Aí a pessoa vai chegar perto, tem que chegar mais perto, não. Vai ficar Por isso que é forçando a um vista conjunto também. de fatores. A gente estuda o movimento da pessoa, o cliente também aqui tá confortável, né? Se a pessoa quiser colocar a mão aqui, ela pode. Sim. Então, a pessoa também tem que estar confortável. Sim, eu sempre pergunto também para os meus clientes, às vezes quer que abaixe o encosto um pouco da cadeira, ou dos pés, ou levanta um pouco aqui igual grávida. Grávida, às vezes essa posição incomoda um pouco, aí ela pede para mim deixar ela mais sentada. Aí eu tenho que adaptar um pouco o meu estilo de a cabeça aqui você pode regular, sim, né? A cabeça... Aqui tá certo, às vezes a pessoa fica muito de cabeça para trás. Aqui também tem a regulagem do encosto. É assim, ó. Igual eu falei, é o estudo da relação da pessoa com o ambiente de trabalho. Então você vai adequando da melhor maneira. Sim. Pra você, tal tarefa é melhor em pé. Beleza, você se sente bem, você não sente dor.
beleza? Se sentiu dor, tem que mudar. A dor é um sinal que tem alguma coisa errada. E a questão do conforto pro cliente também é muito importante, né? Às vezes algum quer ou encosto na parte de baixo, tem um espacinho da cadeira. Ah, Mari, pode colocar um apoio aqui? Eu coloco. Pergunta se tá doendo sempre o pescoço, porque se ficar 1 hora aqui também, se o pescoço estiver confortável, também conta. Aí aí o cliente sai com dor no pescoço. Exatamente. Então, assim, a gente que trabalha nessa área, igual cabeleireira, ou maquiadora e tal, o conforto do cliente também manda muito. É o principal, né? Com certeza. Então, assim, a gente tá lá, às vezes 10 horas por dia, 12 horas por dia. Mas aquele momento do cliente ali tem que se sentir confortável. Então, você tentar também, né, ao tipo. E assim, aí aqui no teu trabalho, às vezes alguma hora também, sentiu um pouquinho de dor, para um pouquinho, alonga, mobiliza um pouquinho o punho, Sim. alonga, puxa o braço para trás, a tensão no pescoço é normal do profissional. Alonga, para um pouquinho, puxa para um lado. Às vezes eu faço isso. Então, o corpo, a gente tem uma frase que fala assim, que o corpo fala. O corpo fala e ele te dá dicas. Só que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que o corpo está pedindo ajuda, né? Sim, exatamente. E é muito importante porque ao longo prazo, eu já vi muitos profissionais que teve que aposentar, que teve que parar de trabalhar cedo, porque trabalhou muitos anos, igual manicure. Manicure, o processo de manicure também dá muito problema no braço, né? Manicure e cabeleireira, né? Exatamente, é um processo assim muito... A manicure o tempo todo sentada, a cabeleireira o tempo todo em pé e a posição dos braços, então assim... Igual eu faz 2 anos que eu trabalho nessa profissão, mas a gente não sabe por quanto tempo, né, que a gente vai trabalhar. Então vamos supor 10, 20 anos fazendo coisa errada, né? Então assim, é nova ainda para dar um problema ali, então sempre... Mas acontece, né? Já acontece. Então assim, outra ocupação que tem muitos casos de tendinite, né? Tendinite é a doença ocasionada pelo movimento repetitivo. Quem trabalha muito sentado com o computador, né? Às vezes a pessoa trabalha assim, ó. Aí é por isso que é importante aquele mousepad com um negocinho de gel, sabe? Aí ela vai repousar o punho aqui e vai mexer. Então, tem empresas, atende telefone, a secretária, a recepcionista que atende muito telefone, eles já estão substituindo pelo foninho só. Que a pessoa aperta um botão, assim, porque aí muitos têm tendinite por causa de atender o telefone, quem digita muito. Então, depende do trabalho da pessoa, sabe? E aí tem pequenos detalhes que a gente muda, que a gente consegue melhorar. Mas o básico, se ela trabalha sentada, o ideal é ficar aqui, ó, o cotovelo 90 graus, entendeu? O quadril, flexão de 90 graus, os pés apoiados, né? O computador de frente aqui, não pode ficar nem muito baixo, nem muito alto. Na altura do o ombro também relaxado. O ombro a gente tem a tendência a gente ficar assim, eu falo na minha profissão, tem algumas técnicas que eu tenho terapia manual, né? A gente fica muito assim, então se eu ficar aqui, eu não aguento. Aí o que é uma dica pra você, uma hora você tiver que ficar em pé às vezes? Ou você põe uma perna na frente, outra atrás, você divide o peso. Ao invés de você forçar a tua coluna, você vai forçar a tua perna. Aí você põe aqui, entendeu? Ou dobra um pouquinho os 2 joelhos, mantém a coluna reta. Então a gente vai adaptando ao trabalho da pessoa. Sim, exatamente. Então, assim, o que a gente queria também é atentar a todos os profissionais, tanto da área da beleza, que é que desencadeia muito dessas dores, né, quanto a outras profissões também. Então, ficar atenta aos sinais, às dores, à posição, se está confortável para você no teu dia a dia e procurar, né, às vezes um ortopedista, um fisioterapeuta para auxiliar na melhor forma de prevenção, né, e tudo mais. E eu agradeço, né, já as dicas, né, questão da forma que eu trabalho aqui, mas, né, foquem realmente, será que tá confortável para vocês no dia a dia? Às vezes passei horas e horas, né, no trabalho de vocês e não tomam cuidado com isso. Bom, eu que agradeço, Maria, pelo convite, eu espero que tenha sido útil, né, que as pessoas tenham aprendido alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode me chamar. Pode deixar o teu contato aqui, né, Isabela? A gente pode falar. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser me chamar, tá? O telefone é 99910-3883. E a gente pode dar alguma orientação, alguma dica. E assim, uma frase que eu falei ali,
que assim, hoje as pessoas estão se adaptando ao local de trabalho, né? A pressão, o ritmo, não é o local de trabalho que tem que se adaptar à pessoa. Então, principalmente, está todo mundo trabalhando muito, às vezes a pessoa, o ritmo dela, a pressão faz ela trabalhar errado, mas a gente tem que estar atenta a isso. Sim, exatamente. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Gente, então é isso, né? Fica aqui mais uma hora do Beleza de muito proveito e aguardem que logo tem mais, tá bom? Um abraço. Tchau. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.